Estamos lançando o Capital ESG. O Capital ESG é uma realização do pool de entidades Uniso, Unisotec, Parque Tecnológico e a M-Connect. Hoje estamos recebendo com toda a honra o deputado Vitor Lippe. Boa tarde, deputado. Obrigado, Caio. É uma satisfação estar aqui com você para falar de um tema que eu gosto muito, que você também gosta, né? A gente estava conversando aqui, até atrasou o começo aqui, porque tem tanto assunto para falar, e é sobre tecnologia e inovação, porque com você, eu sei como a tecnologia e inovação é fundamental para melhorar a vida das pessoas, trazer novas soluções, né? Poder melhorar, trazer oportunidade de emprego para o Brasil. Exatamente. Com tecnologias novas, aí abre novos horizontes. Eu falo até que eu gosto muito de coisa antiga, viu, Caio? Eu gosto de rádio antigo, móvel antigo, mas a tecnologia e inovação, ela traz um futuro melhor, ela traz emprego, né? Ela traz novas oportunidades. Então, ela é muito desafiadora. Por isso, venho aqui com muita alegria, queria parabenizar a Uniso por estar valorizando a pesquisa e inovação, a ciência, pesquisa e inovação. Queria também aqui deixar o meu abraço para o nosso reitor Profeta, que está dando todo o apoio para esse trabalho que você faz aqui e outros que estão envolvidos em grandes desafios, né? E dizer que Sorocaba está se destacando, acho que a gente está conseguindo ver que Sorocaba está fazendo parte agora do mapa, né, nacional de inovação. E eu fico muito feliz por isso. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu acredito muito nisso, para um futuro melhor para todos. Deputado, o senhor falou justamente da palavra-chave, região de Sorocaba. Eu gostaria que o senhor falasse da relação do senhor com o Parque Tecnológico Sorocaba. Como nasceu, como dá andamento, como está. Como é que surgiu essa ideia? Exatamente, e como foi realizada. Bem, Caio, eu gosto muito de planejamento estratégico. A vida às vezes tem coisa que acontece, você nem esperava, mas são aprendizados incríveis. Um dos aprendizados que eu tive na minha vida foi uma oficina de planejamento que era para um político que queria, enfim, fazer uma plataforma de trabalho para ele, e eu fui convidado. E eu acabei conhecendo a metodologia de planejamento estratégico da IBM, tá? Que é uma empresa americana, uma das líderes do mundo. E quando eu participei daquela oficina, que eu vi o que era um planejamento estratégico, quer dizer, participei de uma oficina de um dia, começou 8 horas da manhã, terminou 6 da tarde. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, nossa, que incrível! É possível a gente pegar várias pessoas e conseguir o melhor delas. É possível a gente poder criar desafios onde cada um vai dar sua contribuição em relação à criatividade, à percepção, à experiência. E eu vi que era possível trabalhar junto. E aí que eu consegui entender com muita clareza que sempre a gente ouve por aí, né? 2 pensam melhor que 1, né? 3 pensam melhor que 2. Agora imagine se eu juntar 20 ou 30 pessoas diferentes, com experiências diferentes, e botar eles com uma metodologia que todos vão construir junto o melhor produto ou a melhor solução. E eu fiquei tão feliz com isso que eu passei a usar e estudar planejamento estratégico. E aí, como eu fui para a vida pública, isso me ajudou muito. Eu fui secretário de saúde aqui de Sorocaba e usei planejamento. Isso que eu queria falar, porque você gosta muito de inovação. E comecei no SUS. Não, isso que eu ia falar. A formação, o senhor é médico. Sou médico de formação. O senhor entrou nessa vida de Eu já vou chegar no Parque Tecnológico, que tem uma historinha antes. Então vamos lá. Tá bom. Então eu gostaria. É isso. Bom, e aí eu comecei a fazer planejamento. Eu fui convidado para ser secretário de saúde de Sorocaba e eu confesso para você que eu fiquei com vergonha de falar não. Eu não tinha muita experiência nenhuma em saúde pública. Mas eu sempre fui um idealista, como você. Eu gosto de imaginar que é possível melhorar as coisas, que é possível fazer mais, que é preciso aperfeiçoar, que tudo dá para melhorar, tudo dá para ser repensado. Então, quando eu fui para a Secretaria de Saúde, que é uma área muito complexa, né? É uma área muito difícil do poder público, usando o planejamento estratégico, eu consegui fazer uma análise do que estava acontecendo, do que a gente precisava definir prioridade. E eu aprendi também uma outra coisa, que eu fui estudar nos livros. Eu falei, bom, agora eu sou médico, mas vou ter que aprender a administrar também, né? No mínimo 6 anos em cima de livro. Um desafio faz a gente aprender, né? Você vai...
E aí eu passei a usar planejamento estratégico e gestão de pessoas. Por quê? Porque não existe nada mais importante que as pessoas. E sem as pessoas, a gente não faz nada. E as pessoas e só acontecem as coisas, cara, quando as pessoas querem. Então, a gente precisava trabalhar no planejamento, definir a prioridade, dar foco nas questões mais relevantes, né? Encontrar novas soluções, gastar menos, usar melhor os recursos, né? E, ao mesmo tempo, motivar as pessoas, capacitar as pessoas, fazer com que as pessoas tivessem um mesmo objetivo maior. E, bom, eu que nem estava imaginando isso, acabei me apaixonando tanto pelo sistema público de saúde que eu nunca mais voltei para o meu consultório. Deixei o meu consultório, minha esposa é médica também, ela também com consultório, e eu me apaixonei tanto por isso que eu passei a trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, planejando, porque depois que você planeja, você quer executar, né? É assim também, né? Esse é o problema. Planejar é gostoso, mas depois você tem que executar. Você fica meio preso, quase que escravo dos seus sonhos. Porque depois você bota no papel, você acredita que aquilo é possível e que o melhor a ser feito, mesmo que demore, você quer fazer. Aí você vai para cima, você vai. Bom, e deu tudo certo aqui com a nossa Secretaria de Saúde, graças a Deus, com a ajuda de muita gente, com muitas parcerias, que eu acho que as parcerias são fundamentais. A gente nunca consegue fazer nada sozinho. E as coisas foram e eu fiquei 8 anos como secretário de saúde. E Sorocaba, naquela época, passou a ser reconhecida como um dos melhores sistemas de saúde pública do Brasil. Eu fiquei muito feliz com isso. E isso me fez ter um gosto pela gestão pública, né? Planejamento eu já gostava, mas gestão pública eu passei a gostar, porque eu vi que era possível a gente melhorar as coisas. E isso, na época, reduziu muito a mortalidade, enfim, uma série de coisas muito bonitas, que depois pode falar uma outra oportunidade sobre saúde pública, que é uma paixão que eu tenho também. Mas, a partir daí, o pessoal começou a me pressionar para ser candidato a prefeito. E eu não queria. Eu nunca busquei o poder. Eu gosto de sonhar, eu sou idealista como você. Mas as coisas vieram, as circunstâncias, né? Eu falo que às vezes você escolhe o destino e às vezes o destino que escolhe você, né? Não é tudo tão planejado assim, né? As coisas vão acontecendo, às vezes. Dizia o poeta, que é da pessoa. Na verdade, é preciso viver, não é preciso. Né? Então você vai indo, as coisas vão acontecendo e você vai tomando novas decisões. E aí eu acabei saindo como candidato a prefeito aqui, ganhei a eleição, fiquei muito feliz, porque eu já conhecia a cidade, conhecia bem a prefeitura, conhecia bem a saúde pública, já tinha essa experiência de 8 anos, né? Conhecia bem o que era a licitação, as dificuldades e tal. Então, para mim, eu falei assim, bom, e agora que eu fui eleito prefeito? Que oportunidade incrível, né? Eu falei assim, bom, o que eu vou fazer em primeiro lugar aqui na cidade? Planejamento, lógico. Eu já tinha feito muito planejamento na saúde, eu falei, isso dá certo. Então, passei a fazer planejamento. E eu fiquei 7 meses fazendo planejamento. Só planejando. Todos os secretários, todos os assessores. Então, eu contratei uma empresa para nos ajudar, né, para ter uma metodologia adequada. Ninguém aguentava mais planejamento. Eu falei, não, pessoal, nós vamos planejar, porque se a gente planejar, a gente vai conseguir economizar mais, vai conseguir arrecadar mais, vai conseguir fazer mais e vai conseguir, quem sabe, fazer um trabalho diferenciado. Então, eu acreditava muito nisso. Foi um processo de adaptação, porque nem todos os secretários tinham essa vivência de planejamento e nem o entusiasmo que eu tinha. Mas daí eles foram vendo que não tinha jeito, tinha que fazer. Porque o planejamento também é uma coisa que vem de cima para baixo. Não adianta. Se o chefe não quer e você quer, você morre sozinho. Vontade, né? É bom que o líder queira, porque daí ele ajuda a acontecer, né? Bom, mas eu queria muito isso e nós fizemos um planejamento estratégico. Foi incrível, cara, foi incrível. 7 meses de planejamento, a gente fazia reunião 2 vezes por semana, eram 2 meios períodos, né? Então nós fizemos dezenas e dezenas de reuniões e isso daí surgiram coisas muito interessantes, porque nós tivemos tempo para pensar, né? E o desafio era a cidade de Sorocaba. E aí nós passamos a fazer uma série de diagnósticos, nós tínhamos que fazer 5 novos projetos para cada secretaria e saúde e educação 15. Bom, deu 160. Aí o pessoal falou, bom, mas 160? Como é que nós vamos fazer 160 agora? Tem que tocar o que já tem muita coisa. Sorocaba já estava num momento bom de desenvolvimento, né? O Renato Amari, que veio atrás de mim, ele fez um bom trabalho e reconhecido e tal. Mas eu precisava manter e melhorar. Bom, e aí sugeriram de eu ter uma equipe matricial de trabalho. Foi uma inovação na gestão pública. Montamos uma equipe matricial para
acompanhar esses 160 projetos foi uma dificuldade, né? Porque a gente tirou um pouco da autonomia dos secretários para fazer projetos transversais para executar rapidamente isso. Ninguém imagina. Desculpa, mas ninguém imagina. Ninguém. É uma vivência que eu tive e eu fico muito feliz. Bom, e aí as coisas começaram a ter um outro ritmo. A gente começou... Porque a burocracia é o nosso maior inimigo, com certeza. Se a pessoa falar falta recurso, não, falta mais é tempo, porque tudo aqui é demorado. Então, da prefeitura, no poder público. E a gente começou a criar uma série de ações para as coisas acelerarem, para as coisas caminharem rápido. Não adianta fazer certo e demorar muito. Você tem que fazer certo e fazer rápido. Né? Esse é o ritmo da vida. Então, a gente começou a fazer uma série de coisas para as coisas terem prioridade. Entendeu? Porque senão você morre dentro da burocracia lá e numa fila interminável. Então, a gente passou desses 160 projetos, surgiram centenas de ações a serem feitas e todas elas tinham uma metodologia. Não podia ficar mais do que uma semana numa secretaria, a gente tinha controle por cor, por tempo, por não sei o quê. Aí passamos a usar sistemas de acompanhamento, de gestão e tudo mais. Bom, mas daí é que veio o Parque Tecnológico. Quando nós fomos discutir, eu falei tudo isso para chegar no parque, que é o nosso, que é algo que eu estou apaixonado, é o Parque Tecnológico. E aí nós discutimos a economia de Sorocaba. O que a gente poderia fazer de melhor para o futuro, para a gente diferenciar? E a gente viu, fazendo uma análise da atividade econômica da cidade, que a nossa cidade era muito voltada para a manufatura, para a indústria. Você trabalhou em indústria, você me contou, né? Não somos fortes em indústria, mas a gente não tinha que o mundo está se transformando na indústria do conhecimento, na economia do conhecimento. Nós não tínhamos isso. E aí eu vi que aí estava o gap que nós precisávamos ter. Nós precisávamos ter as indústrias, mas nós precisávamos ter também pesquisa e inovação. Porque os países que mais se desenvolveram, as cidades que mais se destacavam no mundo, tinham por característica... e as empresas que mais cresceram no mundo nos últimos 20 anos, a característica era tecnologia e inovação. Falei, nós precisamos ter isso, precisamos criar um sistema de inovação em Sorocaba. E aí nós criamos inicialmente um polo de desenvolvimento, as reuniões eram na Guarda Mirim de Sorocaba, ali na beira do rio, ali não tinha ainda a sede, tem que começar. Não dá para você começar grande, né? Você começa pequeno, mas tem grandes sonhos e vai buscar. E aí a gente começou a fazer reunião, nós chamamos as universidades, inclusive a Uniso, passou a participar com a gente, as outras de Sorocaba, a Ciesp, que representava as empresas, as grandes indústrias, a prefeitura, né, não tinha parque tecnológico naquela época. Então, nós passamos a atuar juntos. Essa era a primeira questão que a gente precisava fazer. Juntar governo, prefeitura, universidades, que tinham já alguma área de pesquisa, né, e as nossas indústrias, que a gente chama isso de triple hélice, quer dizer, essa hélice tripla que integra para você poder transformar conhecimento em riqueza, para você fazer pesquisa aplicada, para fazer aquela pesquisa que realmente inova, vira tecnologia e inovação. Bom, e aí nós vimos que nós precisávamos evoluir mais, e aí veio o sonho do parque, que era criar um elemento importante para pesquisa e inovação. E aí eu fui estudar a Parque Tecnológico, de planejar, nós começamos a estudar o que tinha de mais novo no mundo em parque tecnológico. Naquela época era a terceira geração e a gente precisava tentar fazer a terceira geração e inovar em algumas coisas, e foi muito legal. A gente aprendeu com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, da Universidade de São Paulo, lá da PUC, lá do Rio Grande do Sul, lá de Recife, do Porto Digital, e conseguimos fazer, junto com a Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, nós fizemos uma viagem pelo mundo, fomos conhecer 7 países onde eles tinham parques tecnológicos com conceitos avançados. Contratei a Universidade de São Paulo para fazer o projeto para a gente, professora Desirê, e montei uma equipe dentro da prefeitura para se dedicar a isso. Não era uma coisa, vamos dizer assim, não era apenas uma ideia, a gente queria planejar aquilo, estruturar. E aí nós conseguimos fazer o nosso parque tecnológico, que está lá, que tem muitas coisas interessantes e hoje está cumprindo o papel a que ele veio. Era criar um vetor de desenvolvimento econômico regional que ele pudesse estar atraindo universidades, pesquisadores, tivesse um ambiente de pesquisa para trabalhar junto com as empresas, junto com as indústrias,
criar um ambiente favorável para as startups, para as novas ideias. Tanto é que a gente começou o parque criando algo que não existia ainda. Eu fiz um diagnóstico, eu juntei alguns pesquisadores e falei, que dificuldade que vocês têm para inovar? Às vezes a gente tem uma ideia, tal, mas é difícil porque tem que fazer um projeto, tem uma série de... Eu falei, bom, então a gente tem que ter alguém que saiba fazer esse projeto para orientar quem tem boas ideias. Mas também a gente não sabe como é que consegue financiamento, que é muito complexo. Bom, tá aí nós treinamos uma pessoa, eu pensei, tem que ter alguém para orientar esses cientistas, né, esses pesquisadores, a fazerem um bom projeto e conseguirem saber onde é que eles vão buscar financiamento. Mas precisa ter prototipagem, nem em todo lugar tem, então nós criamos a ideia de... Bom, enfim, nós fizemos uma evolução aí de botar junto o Sebrae, para questão do negócio, do empreendedorismo, modelo de negócio, o INPI, que trabalha com a questão das patentes, um escritório de patentes para orientar, enfim. E aí a gente criou o conceito de poupa-tempo da inovação. Tem o poupa-tempo lá do governo do estado. Eu falei, vamos criar um poupa-tempo da inovação. Tanto é que nós conseguimos, na época, algo também muito interessante, que foi engenharia computacional. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu vi o potencial de uma máquina que tinha poucas no Brasil naquela época, e poucas no mundo, quanto ela pode ajudar a você colocar os desafios, as ideias, ou pegar uma máquina que você tem, colocar dentro daquele programa e você poder fazer, vamos dizer, uma prototipagem em meio digital. Então você conseguia muitas informações ali que seria impensável você fazer nos sistemas convencionais. Tanto é que acho que tinham 4 no Brasil, nós conseguimos trazer um americano, uma parceria. Enfim, teve muita coisa e começou assim, e por isso eu sou apaixonado por tecnologia e inovação. E hoje o parque está muito bacana, já criou muito, inclusive você, né? Você foi pra lá, sou crítico, está aqui na Ulisses, do cabo, do parque. Mas aproveitando, eu vou fazer uma pergunta um pouco cruzada. Acho que é a melhor pessoa para responder. Não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só responder rapidamente as suas perguntas, você deve ter várias perguntas aí para ser mais dinâmico. Só uma, já informando os nossos ouvintes, que nós estamos lançando o podcast e o Vitor Lippe, deputado Vitor Lippe, vai ser o nosso convidado para os nossos 6 primeiros capítulos. Legal. Então, para a gente falar justamente nesse sentido. Mas cruzando uma pergunta que é crucial, que está na minha cabeça, o que a reforma tributária vai ajudar com a inovação? Tá. Bom, eu creio que a reforma tributária, eu não vou dizer ela exatamente para inovação, eu vou falar do ambiente de negócio no Brasil e às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender por que eu estou fazendo determinadas coisas, mas está dentro daquele sonho grande, né? Que a gente quer atingir. Eu imagino que a melhor contribuição que eu possa dar para o país é gerar mais empregos, tá? Porque emprego é uma coisa muito sagrada. Eu vejo um jovenzinho de 17 anos trabalhando, eu penso comigo, esse está salvo. Ele já tem um local para trabalhar, ele aprende a ter mais responsabilidade, disciplina e hierarquia, ele aprende a ter o recurso dele, melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida dele, melhora a qualidade de vida da família, enfim. Então, eu sei que mesmo quem tem emprego já é difícil, mas de sem emprego. Então, para mim, emprego é algo que faz parte do meu objetivo maior de estar em Brasília, porque eu acho que é o melhor programa social que existe. Eu fico muito sensibilizado quando uma família, uma mulher, um jovem está desempregado. Então, a minha motivação é essa. Mas para conseguir esse tal de emprego, não tem lei do emprego, né? Então, você tem que fazer uma série de coisas. Você tem que trabalhar em pesquisa e inovação, porque isso melhora a tecnologia, a competitividade das nossas empresas, diferentemente do que muita gente fala, não, mas tecnologia e inovação tira emprego. Não, se você não tiver tecnologia e inovação, ela vai transformar o tipo de emprego, é verdade. Mas se você não fizer, o Japão vai fazer, a Coreia vai fazer, os outros países, e nós vamos ficar desempregados aqui, porque se as nossas empresas não tiverem tecnologia, elas vão ficar para trás. Então, se você não fizer, é uma questão de sobrevivência de futuro. Né? Quem não tiver, está fora. Está fora do jogo, exatamente. E a outra questão muito importante, que eu me dedico muito, é o custo das empresas aqui no Brasil, sabe, Caio? Porque a gente, se você comparar o Brasil com o mundo,
apesar das oportunidades que o Brasil tem maravilhosas, de ter mais tem água, mais tem minério segundo do mundo, áreas agrícolas, energia, capacidade de energia renovável, a maior do mundo, né? Enfim, nós temos grandes vantagens comparativas, mas para você produzir aqui no Brasil, se você for comparar com os países da Europa, por exemplo, com a China, é 20% a 30% mais caro. Então, qual é o problema? O problema é que quando você produz aqui é mais caro. Então, chega produtos de fora aqui mais barato do que a gente produz aqui. E a gente não consegue vender lá fora, porque é mais caro produzir aqui. E isso atrapalhou muito o crescimento do Brasil, esse tal do custo Brasil. E esse custo Brasil tem várias coisas, mas o mais importante é o sistema tributário nosso, que é o pior do mundo. É o 184 pior do mundo. Então, nós estamos mudando com uma luta muito grande. A gente quer trazer para o Brasil o melhor sistema tributário do mundo, que tem em Israel, que tem no Japão, que tem na Coreia, que tem na Alemanha, que tem na França, que tem na Inglaterra, que tem no Canadá e que está em 89% dos países do mundo. Todos os países importantes, menos os Estados Unidos, que ele tem um outro sistema chamado Sales Tax, todos os outros países importantes do mundo têm o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. E a gente está trazendo isso para o Brasil e eu estou trabalhando muito para isso desde o começo do ano. Eu estou até com a minha agenda meio atrasada porque eu dei foco nisso, porque eu sei a importância da gente melhorar o sistema tributário brasileiro para a gente ficar parecido com os outros países ou ter o mesmo sistema dos outros países. Isso vai ajudar muito as nossas empresas. E se as nossas empresas tiverem uma condição melhor, eu tenho certeza que elas vão investir mais em tecnologia e inovação, né? Não tem nenhuma dúvida. Mas tem uma outra contribuição que eu estou dando no parlamento, que é a nova lei do bem. Isso também eu ia falar. Exatamente. Então, como essa lei do bem, que tem quem está assistindo talvez não saiba, mas ela é hoje o maior, vamos dizer assim, é o maior programa de incentivo à tecnologia e inovação das empresas brasileiras. Para você ter uma ideia da importância desse programa, ele foi criado em 2005, não me falha a memória. De lá para cá, são 17 anos aproximadamente, ele já movimentou, por conta dele, algo em torno de 120 bilhões de reais em tecnologia e inovação. E como é que funciona isso? Em resumo, uma empresa quer fazer inovação. Então, aí ela gastou 100. Aí ela consegue abater do imposto de renda dela 22 ou 25. Então, quase que um quarto do gasto dela, o governo financia, vamos dizer assim. E isso incentiva. Então, 1 do governo, 4 da empresa. Por isso que dá um valor tão alto. Então, é um grande negócio. E é um modelo internacional, que tem em outros países do mundo. Provavelmente tem Israel também, que eu soube com muita alegria que você, descendente de israelense, que é um país maravilhoso, eu estive lá. Depois a gente pode falar um programa sobre isso também, que é bem incrível, né? Os sistemas de inovação de outros países. Mas, então essa lei do bem nós estamos atualizando. Eu sou o relator da nova lei do bem. O que a gente está mudando dessa nova lei do bem? Nós vamos continuar com esse incentivo aí. Isso não vai mudar. Mas nós estamos favorecendo que as empresas possam utilizar inovação aberta. O que é isso aí? Em vez dela só poder contabilizar ou ser beneficiado daquilo que ela faz dentro da empresa, ela vai poder contratar em startups, vai poder contratar centros de pesquisa, empresas de pesquisa, empresas de tecnologia e inovação, ou seja, ela vai poder buscar a solução desse problema fora e vai poder contabilizar isso no gasto que ela tem para ela ser beneficiada pelo governo. Então, eu tenho certeza que isso pode ser que dobre ou triplique a utilização que as empresas fazem com inovação aberta, o que vai ajudar muitas startups do Brasil, com certeza. Exatamente. Eles vão poder investir em fundos de inovação no Brasil também. Então, a gente deu uma modernizada para ampliar muito mais as oportunidades das empresas contabilizarem esses gastos, o que certamente vai criar um ambiente muito melhor. Será que vai dar uma destravada nas agências de fomento? A ideia isso nós estamos fazendo uma nova lei. Aí Caio, sou o deputado federal que tem mais leis de tecnologia e inovação aprovada nos últimos anos no parlamento. Eu fico muito feliz por isso. A gente acabou virando uma referência lá. Eu estou sempre na comissão, sempre representando o parlamento em discussões de tecnologia e inovação, sempre porque eu quero emprego, quero ajudar o Brasil a ser mais competitivo, porque essa receita deu certo no mundo inteiro, inclusive Israel, né?
A força de Israel hoje é tecnologia e inovação. Se não tivesse tecnologia e inovação, não tinha Israel. Tinha sucumbido a Não, todo ano. não tinha. Incrível, incrível. E isso aconteceu para a Coreia, para o Japão e assim em todos os países. Então, o Brasil precisa fazer isso também. Então, eu tenho trabalhado muito, eu sou autor de várias leis interessantes, depois a gente pode falar sobre isso em outro programa, mas você falou uma coisa muito importante. Você falou, bom, mas é meio complicado conseguir. É verdade, a burocracia ela faz parte da cultura brasileira. A sensação que a gente tem é que as pessoas não confiam muito nas pessoas aqui, então elas criam muitos sistemas de controle. Só que o sistema de controle em excesso acaba atrapalhando. Você quer fazer e tem tanta dificuldade para fazer que você acaba prejudicando o resultado final. Então, nós estamos discutindo agora, você está convidado para dar sugestões sobre isso, porque vocês é que fazem e sabem a dificuldade, a gente tem uma lei de simplificação da inovação no Brasil. Para a gente botar nisso aí o Tribunal de Contas, porque é muito complicado. Eu ouvi de pesquisadores, e eu levei isso para o presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, um cara jovem, ele está como presidente agora e eu acho que ele tem uma cabeça boa, uma cabeça mais voltada à inovação, modernizar as coisas, simplificar e tudo mais. Porque tem gente que não gosta de mudar nada, e a gente precisa mudar as coisas, porque não está bom. Se tivesse bom, não precisava mudar. Precisa melhorar. Bom, exatamente. Tem gente que só olha pro retrovisor, não, cara, olha para frente, vamos melhorar. E aí eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas da União, hoje o mais importante representante dos sistemas, né, de fiscalização do Brasil, das cortes, né, de fiscalização, e eu falei, presidente Bruno Dantas, o Tribunal de Contas foi criado para evitar a corrupção, tá certo, tem que ter controle do gasto público. Falei, no entanto, hoje está tudo tão difícil que eu ouvi de pesquisadores que eles não querem mais recursos de pesquisa e inovação porque dá mais trabalho prestar conta do recurso do que fazer a pesquisa. Isso não tem sentido, né? Aí, em vez de você ajudar, você atrapalhou a vida ali. Isso está acontecendo com as prefeituras, sabe, com um monte de coisa, com as universidades brasileiras. Então, nós precisamos destravar isso. E a ideia é criar uma legislação que a gente crie um sistema próprio de prestação de contas para vocês, pesquisadores, para as universidades que usam recursos públicos. Nós estamos trabalhando nisso. Por isso, eu também sou muito motivado com o que eu faço em Brasília. As pessoas, o que está fazendo um deputado? Eu estou melhorando o Brasil, assim, modernizar o Brasil, simplificar, entender por que a gente não cresce igual aos outros países. O Brasil é um dos países que menos cresce no mundo. Não tem sentido um negócio desse. Trava, né? Não tem sentido. Todo país queria ter as oportunidades que o Brasil tem, né? Então, justamente esse mecanismo. A gente depende da gente mesmo, diferente dos outros países. Exatamente. E a gente estão aqui, a gente manda para fora para precisamos melhorar as leis igual. A gente precisa destravar esse país, a gente precisa começar a simplificar tudo, entendeu? Então, foram criados esses mecanismos de controle, mas tudo que em excesso é ruim, até remédio, né? O remédio é ótimo, se você der excesso vai fazer mal. Então, um sistema de controle que fiscaliza você é bom. Mas se ele for exagerado, ele não deixa os bons trabalharem, os honestos trabalharem, entendeu? Os bem-intencionados. Então, para combater os desonestos, você acaba prejudicando o honesto também. E isso é muito ruim. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio e eu estou disposto a fazer isso. Eu sofri muito como secretário de saúde, como prefeito, porque eu não conseguia fazer as coisas pela demora da legislação, das regras. Tanto é que eu também sou autor da nova lei de licitações do Brasil, para dar uma destravada. Ela está entrando em vigor e isso vai trazer muito mais facilidade, por exemplo, para os hospitais públicos comprarem medicamentos, comprarem equipamentos, porque hoje tudo demora uma eternidade. Isso traz grandes prejuízos para o funcionamento da máquina pública e traz grandes prejuízos para a qualidade do atendimento para a população, que é a finalidade do poder público. Inclusive, deveria ser dos órgãos de controle, melhorar a qualidade do atendimento. Não é criar só mecanismos de controle, sem criar mecanismos de controle, mas sem prejudicar a eficiência e a qualidade do serviço público. Então, a gente precisa integrar mais. Eu acho que os órgãos públicos do Brasil precisam ser harmônicos, e é isso que diz a nossa Constituição, né? Os poderes precisam ser independentes, mas serem harmônicos entre si. O que significa isso? Você juntos buscarem o melhor resultado.
Então, estamos trabalhando para isso, tem muito aprendizado na minha vida, 30 anos de vida pública, né, cara? Mas eu acredito muito no que eu faço e na importância do que a gente está fazendo. Então, em Brasília eu trabalho muito a questão do emprego, né? Então, por isso que eu trabalho muito com pesquisa e inovação, muito com sistema tributário, muito com simplificação, redução do custo do Brasil, facilitar a exportação. Quer dizer, a minha agenda é destravar as indústrias e empresas brasileiras para a gente produzir mais, ser mais competitivo com o mundo, gerar milhões de empregos. Esse é a minha grande missão em Brasília. E aqui na região eu ajudo muito os hospitais. E o Parque Tecnológico também, lógico, né? Mas a gente tem vários trabalhos aqui. A minha prioridade aqui são os hospitais, porque eu acho que se a gente tiver emprego e tiver um atendimento nos hospitais digno, nós já estamos com grandes avanços, né? Na importância daquilo que o poder público oferece à população. Deputado, eu gostei muito de conversar com o senhor nessa primeira entrevista, porque muitas das questões já estava respondendo. Então, assim, flui muito tranquilo. Todas as minhas questões o senhor respondeu. E eu gostaria que o senhor falasse justamente aquela frase, aquele ditado, aquele lema que o senhor leva da vida, que eu vou também levar. Se o senhor puder olhar para a nossa câmera aqui e falar. Mas, bom, primeiro, cara, eu queria agradecer muito estar aqui. Quando eu te conheci, eu vi o brilho nos seus olhos. Quando a gente fala em desafio, em futuro, em inovação, você é uma pessoa que tem desprendimento. Você coloca os seus sonhos acima do seu conforto, do seu descanso, muitas vezes até da sua segurança econômica, porque você é um idealista, você é um sonhador, e nós precisamos disso. E você é empreendedor também. Então, são pessoas como você e tantos como você que existem no mundo que acabam fazendo a diferença, né? Então, muita gente fala, aquele cara é louco, em vez dele ganhar dinheiro, ele está fazendo isso e tal, né? Mas não é isso. A gente tem essa questão da gente se realizar naquilo que a gente faz. Isso torna a gente mais feliz. Pode deixar a gente mais pobre, às vezes, e mais instáveis economicamente, mas essa motivação é muito legal. E eu que estou na vida pública há 30 anos, eu enfrentei muitas dificuldades inimagináveis. Quando eu contava a dificuldade que tinha para trocar uma lâmpada, comprar uma lâmpada de uma unidade básica de saúde, a burocracia que era, eu até fiz eu devia até escrever um livro sobre isso. As pessoas não têm ideia como é difícil trabalhar na vida. Então, eu achava muito chato aquilo, você ter que fazer um esforço extraordinário para resolver pequenas coisas do dia a dia, né? Só para não piorar, não era nem para melhorar. Então, eu falava para as minhas equipes, e foi a frase que você está pedindo para eu falar aqui, uma forma de diminuir, né, o tamanho dos meus problemas que eu tenho todo dia é ter grandes sonhos, né? Então, quanto maior o sonho, menor proporcionalmente os problemas que a gente tem no dia a dia. Então, isso faz a gente superar sempre, né? A gente trabalha sempre pelo resultado, que é isso que me motiva. Eu vou pedir para o senhor repetir. Vou pedir para o Rodrigo, o nosso produtor, colocar em caracteres que vai ser o lema do nosso programa. Obrigado. Essa é uma forma de você reduzir o tamanho dos seus problemas, ter grandes sonhos. Tá, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer toda a equipe de produção, Larissa, Rodrigo e o Gustavo, Tereza, João, a todos. Muito obrigado. E parabéns, o Nilson. Vocês fazem um trabalho comunitário importante, estratégico, e é um dos orgulhos da nossa cidade, da nossa região. Contem com as nossas parcerias. Muito obrigado.